Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no cantinho. No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a introdução alimentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Beatriz e tenho 2 bebês gêmeos de 9 meses. E estamos ainda nesse processo de introdução alimentar. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Vou compartilhar desde o início, mas também quero dar algumas dicas que me ajudou e vem me ajudando nessa fase que não é nada fácil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal. E tem outros vídeos aqui também relacionados à maternidade, ser mãe de gêmeos, ser mãe de 3, enfim, vários conteúdos legais por aqui. Então se inscreve, tá bom? E é isso, bora lá pro vídeo! Bom, com os gêmeos, a fase da introdução alimentar começou justamente com 6 meses de idade. Mas uma das coisas que eu li muito a respeito foi que não é somente completar 6 meses de idade. O bebê, ele precisa de vários sinais, que se chamam sinais de prontidão. Esses sinais, eles vão dar quando eles estiverem prontos para começar a introdução alimentar, que é se sentar sozinho, não empurrar o alimento com a língua, que é um dos reflexos para você saber se seu bebê está ou não preparado para a introdução alimentar, e vários outros sinais de prontidão que ele dá para começar a introdução alimentar. Os gêmeos, eles não sentavam totalmente sozinhos quando eu comecei a introdução alimentar. Eles só se sentavam apoiados, mas já ficavam sentadinhos. Porém, eles não empurravam com a língua, eles aceitavam os alimentos. Então, isso me fez continuar com a introdução alimentar. Nós começamos somente com frutinhas e eles gostavam muito de laranja, eles aprovaram maçã, melão. Eu fui dando aos poucos para eles, cada dia com uma fruta diferente, deixava eles explorar, deixava eles conhecer o gosto e também em relação à textura. Eu fiz tanto o modo BLW com os cortes, né, cortes seguros, quanto a introdução participativa, que é aquela introdução amassadinha, papinha, enfim. Eu fiz das duas formas com eles. Algumas vezes eles amavam pegar o alimento, colocar na boca, faziam caretas e daquele jeito, né, que quem passou pelo processo de introdução alimentar sabe como é. Mas também, às vezes, eles aceitavam só na colherzinha. Por exemplo, banana. Eles não pegavam a banana com a mão. Então, a banana eu amassava e dava na boquinha deles. Já a ameixa eles amavam comer no modo BLW, no corte seguro, certinho. Então, assim, são métodos e você tem que ver, na verdade, qual a forma que o seu bebê gosta mais, porque eu penso, gente, a minha opinião, a minha concepção, que não adianta nada você insistir somente em um tipo se o seu bebê não quer aceitar aquele tipo. Não sei se vocês me entenderam, mas é basicamente insistir em algo que ele não quer. Então, às vezes você tá ali insistindo com a papinha e ele não quer. E às vezes você dá o alimento no corte e ele quer. Ou ao contrário, você tá ali insistindo para ele pegar aquele alimento e ele não quer pegar. E você dando na boquinha dele, ele já come. Eu sei que hoje é importante o BLW para o próprio bebê ter autonomia, enfim, né? É o que os sites vendem, é o que a maternidade vende por aí. Mas eu, Beatriz, digo e te dou esse conselho: sinta no seu coração e veja a vontade do seu bebê, para você poder dar da forma que ele quer pegar. Entende? Não aquilo que a internet, com o Instagram, que a nutricionista tal está mandando. Não me levem a mal, é só a minha opinião. Uma dica que eu dou também é em relação ao alimento. Para você ter certeza que o seu bebê ele realmente não gosta daquele alimento, você tem que tentar várias vezes. Não é só uma vez ele fez careta e ele não gosta, não é assim.
a banana. Eu não sei como, mas eles até provavam a banana, comiam a banana, como eu disse pra vocês. Eu dava pra eles, eles comiam, mas passou um tempo que eles começaram a negar a banana, a não quererem comer banana, nem amassado, nem BLW. E eu vim perceber que eles não gostavam de banana. Eles tinham até nojinho de tocar na banana. E eu tentei outras vezes, tentei. Até hoje eu continuo tentando a banana. Por isso que eu falo, não é só uma vez você vai ter certeza que seu bebê não come, não gosta daquele alimento. Por isso eu estou até hoje tentando. Porque é importante você tentar um alimento, até nós adultos mesmo, pelo menos 18 vezes. Acredite se quiser, mas para você ter certeza que você não gosta de um alimento, é no mínimo 18 vezes. E isso eu vi uma nutricionista falar, tá bom? Então, até hoje eu tento a banana com eles, mas eles não aceitam. Então, eu estou percebendo que eles realmente não gostam. Uma outra dica é você oferecer um alimento de cada vez, para não confundir a cabecinha do bebê, pelo menos no início. Se você coloca ali aquele tanto de coisas, às vezes ele vai ficar confuso, às vezes ele não vai querer comer, enfim. Tente um de cada vez. Eu acredito que é melhor assim. Depois você vai colocando mais coisas no pratinho, ali na bancada, para ele ir experimentando, para ele ir pegando. Mas é uma dica muito legal você ir começando com um de cada vez e principalmente não misturar tudo, para não misturar os sabores, para não misturar a textura, para ele realmente conhecer. Aquela textura, aquele sabor é da maçã, aquela textura, aquele sabor é da uva. Entendem? É bem mais simples, bem mais fácil assim, você dar separadinho, tá bom? Porque aí ele começa a conhecer tanto o sabor quanto as texturas. Uma coisa que eu percebi com os gêmeos é que com o passar do tempo na introdução alimentar, eu vim sentir a necessidade de aumentar as texturas do alimento. Então, assim, quando a gente começou, eu comecei tanto com o BLW, tanto com a papinha. E a papinha eu já percebia que eu não precisava mais amassar ela até ficar totalmente pastosa. Eu já fui aumentando. Então, aquela papinha, vamos supor, de arroz com abóbora e feijão que eu fazia bem pastosa, eu já deixava alguns grãozinhos para eles irem comendo, para eles irem sentindo, e deu super certo no início. Eles super gostaram, super aprovaram, comiam muito. Gente, eu tô falando tudo comiam, gostavam no passado, porque eu já vou chegar lá na fase em que estamos agora. Então, aguentem aí, mas eu tô falando mesmo no passado, tá bom? Uma dica que me ajudou muito e que vem me ajudando até hoje, que com certeza eu vou levar para a vida, inclusive para nossa vida de adulto, já é deixar tudo pré-preparado ou até mesmo preparado. Eu falo pré-preparado é quando você pica tudo, mas não cozinha. Você já deixa tudo picadinho, prontinho nas vasilhinhas, no congelador. Mas se você quiser também já cozinhar tudo, já deixar tudo preparado, ótimo, gente, eu faço isso e facilita demais, ainda mais se você for manter uma rotina com o seu bebê, para não sair do horário, para ficar tudo mais fácil, para não ter correria, ainda mais nós, mãe de gêmeos. Então, é muito mais prático você deixar tudo ali preparadinho, tudo prontinho, porque aí no horário certo, você só tira, descongela no micro-ondas ou no banho-maria, ou se não, uns 10 minutinhos antes, você tira tudo picadinho e já deixa preparado, só esquenta, né? Então, é muito mais prático, muito mais fácil, e levem essa dica para vocês, tá bom? Vai ajudar muito já deixar os alimentos, até as frutas já picadas, já prontas, lavadas para o consumo. Uma outra dica, que é inclusive o que eu acabei de falar, é em relação à rotina. Aqui tá bem complicado, porque eu não consigo manter uma rotina com eles, a gente sempre foge do horário, e isso reflete muito, isso atrapalha demais. Se você conseguir manter uma rotina, aquele horário sempre para tomar o café, aquele mesmo horário para almoçar, no mesmo lugar, sentado na cadeira ou no carrinho, enfim, vai ajudar muito, porque o seu bebê ele vai começar a entender. Aquele horário é o horário dele se alimentar. Então, manter essa rotina é ótimo. Por aqui a gente começou super bagunçado. Como eu disse pra vocês, ainda tem um problema com rotina. E isso prejudica demais, porque às vezes, quando foge do horário, tipo, eles estão ali andando pela casa e eu pego eles, coloco no carro e falo, agora vocês vão comer. Eles não aceitam de jeito nenhum. Eu tenho bastante dificuldade com eles, para eles aceitarem alimentos, ainda mais agora na fase que eles estão.
com vários saltos de desenvolvimento, picos de crescimento, dentição. Então, assim, ter uma rotina vai te ajudar muito e vai fazer o seu bebê entender que aquele é o horário dele comer. Tanto o café da manhã, quanto o almoço, o lanche da tarde, a jantinha, mantenha sempre o mesmo horário. Agora vai outra opinião minha, pessoal, em relação aos utensílios. Para você começar a sua introdução alimentar, você não precisa comprar cadeirão, você não precisa comprar babador de silicone, babador com aparador, você não precisa comprar colher termoativada, colher de silicone, pratinho que gruda, enfim, não precisa nada disso. Você tem um prato na sua casa, você tem uma colher na sua casa, comece com isso. Não espere você ter tudo isso para começar a introdução alimentar. Eu falo para quem não tem condição. Se você tem condição de ter cadeira alimentação, pratinho, babador, toalhinha, enfim, copo 360, ótimo. Mas eu tô falando diretamente para quem não tem condição, assim como eu. Não comprei cadeira alimentação para os gêmeos, eles comem no carrinho, às vezes até sentadinho no chão ou no meu colo. Não comprei no início pratinho, colherzinha, eu usava o meu prato mesmo, prato normal de vidro, e uma colherzinha daquelas pequenininhas de chá, e pronto, foi assim que eu comecei a introdução alimentar com eles, somente o babadorzinho de pano mesmo, aqueles baratinhos, e não atrapalhou em nada, não prejudicou eles em nada. Se eu fosse esperar ter condições para comprar tudo isso, provavelmente eles estariam com 9 meses e a gente nem teria começado a introdução alimentar. Então não espere, não fique se cobrando ter todas essas coisas que a gente vê na internet. É mais fácil, ajuda muito, com certeza. Eu não estou falando disso, eu estou falando que não precisa disso para começar a introdução alimentar. Bom, e uma outra dica que eu dou, talvez uma das mais importantes, é água. Dê bastante água para o seu bebê. Começou a introdução alimentar, comece com a água, se o seu pediatra já não liberou antes. Dê água para o seu bebê durante a introdução, depois, ao longo do dia, sempre com um copinho de água ali. Não precisa ser copinho de bico, não precisa ser copo 360, copo de vidro mesmo, um seu, ou não sei, como você prefere dar água para o seu bebê. Dê água para ele, isso vai ajudar muito. Às vezes ele não tá nem com vontade ali de comer. Você dá um copinho de água para ele, ele vai continuar comendo. Isso já aconteceu muito comigo. Então, assim, dê bastante água ao longo do dia também. É muito importante. Bom, essas foram algumas dicas que eu achei bem relevante passar para vocês, que eu li bastante e que me ajudaram muito no início. Em relação às verduras, às frutas, o que começar, o que comprar, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque até hoje eu também tenho um pouquinho de dificuldade com isso, mas se você entrar no Google e jogar lá a dica de uma seguidora, tabela de alimentação para bebê de tal idade, vai aparecer lá várias dicas de alimentos que você pode comprar para começar a dar. Inclusive, agora eu estou seguindo a tabela de alimentação para bebê de 9 meses para ter um norte aí do que comprar, né? Quando eu fazer feira, quando eu fazer supermercado, tá bom? Então, deixei aí ao longo dos vídeos alguns takezinhos, né? De como foi a introdução alimentar deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Bom, vocês repararam aí que ao longo do vídeo eu sempre falei no passado, né, que eles gostavam, eles comiam, porque eu não sei em que momento da introdução alimentar aconteceu isso, como foi, mas eles foram perdendo o interesse na comida, perdendo o interesse na vontade de comer e negando tudo. Começou com a banana, ok, eu percebi que eles não gostavam da banana, mas a laranja, que era o principal alimento que eles amavam, gente, quem viu aí no canal o início da introdução alimentar, eles amavam laranja. Eles não queriam mais, eles não queriam nenhuma fruta. A papinha também eles não queriam. No modo BLW também eles não aceitavam. Eles fazem cara de nojo na hora que eles tocam no alimento. Eles limpam a mão na hora, se o alimento for mais molinho, textura mole. Eles preferem a textura mais durinha, então vai uma dica também. Olhe bastante o que o seu bebê quer, o que o seu bebê está sentindo. Isso é muito importante, você dá atenção para as prioridades do seu bebê, os sinais que ele está dando. Eu posso não ter percebido os sinais que os gêmeos estavam dando, ou ali num pico de crescimento eu deixei a rotina de lado e aí acabou que eles aproveitaram esse pico e depois que o pico passou, eles não voltaram a comer. Então, assim, eu não sei em qual momento foi.
Mas chegou no momento que eles não quiseram comer absolutamente nada. Eles mamam exclusivamente em mim. Tentei dar fórmula para eles, eles não aceitaram nenhuma fórmula, nem NAN, nem Nestogeno, nem Aptamil. Tentei leite ninho, eles não aceitam. Tentei mingau de mucilon, tentei multicereais, tentei vários outros pozinhos aí, que eu não sei marcas agora, mas eles também não aceitam. Então, assim, chegou a um ponto que eles não queriam absolutamente nada além de peito. E eu fiquei muito desmotivada, eu fiquei muito triste. Não que eu criei expectativas em relação à introdução alimentar. Eu sabia que isso poderia acontecer. Mas mesmo assim eu estava com expectativas porque eles começaram a introdução alimentar super bem. Assim, no ritmo deles, mas super bem. E eu não sei mesmo o que aconteceu. Até hoje eu não sei. Mas eu estou passando com eles essa fase muito difícil, eu venho compartilhando com vocês, que eles não aceitam nada, nenhum alimento. Hoje, eles vão completar 10 meses, né, mais ou menos daqui 6, 7 dias, e eles estão assim, às vezes eles comem 1 ou 2 colheres, às vezes eles não aceitam nada. Às vezes eles chupam uma laranja, às vezes eles jogam fora e nem levam à boca. Então, assim, tem sido dias difíceis, mas a dica que eu posso dar para vocês nesse momento que eu estou passando é não desistir. Se você para e se você não dá mais o alimento para ele, aí que ele não vai querer mesmo. Tô nessa fase que eles não estão querendo, mas eu insisto todos os dias. Vocês veem algumas vezes aí no canal que eu mostro para vocês. Às vezes eu tento BLW, às vezes eu tento só verduras, às vezes eu tento sopinha, tento só amassado, tento com caldinho de feijão, tento muito molhado, tento muito seco, enfim. O importante é não desistir. Eles ainda não estão comendo 100%. É uma evolução. Pra gente tá sendo uma evolução. E como eu disse pra vocês, tem a fase da dentição, tem a fase de pico de crescimento, né? Salto de desenvolvimento, enfim, são tantas coisas que eles acabam passando por essas fases e pode ser que numa dessas fases eu tenha deixado a nossa rotina e aí eles falaram, agora que eu não vou mesmo, entenderam? Então eles não voltaram a comer. Mas eu não desisti, eu estou continuando todo dia. Às vezes eu tento mingauzinho, às vezes eu tento comidinha salgada, sempre bem temperadinha. Até com um pouquinho de sal, vou confessar, mesmo não sendo indicado para crianças menores de 1 ano de idade. Eu estou falando da minha realidade. Então, assim, eu vou tentando, não desistindo. E eu sei que um dia eles vão voltar a comer, porque eu não vou desistir. Mas eu respeito a vontade deles, então quando eu vejo que eles não querem, aí eu não insisto mais. Às vezes você persistir naquele momento é pior, então você tem que entender a vontade do seu bebê. Às vezes eles não querem uma posição, tipo, sentado dentro do carrinho, eu tiro eles, aí eu tento no chão, enfim. É uma luta, não é fácil, e eu digo pra você, não crie expectativas e vá no tempo do seu bebê. Eu não sei se eu ajudei vocês, na verdade esse vídeo foi mais pra compartilhar mesmo, algumas dicas que eu achei importante e contar um pouco da minha experiência, como tá sendo aí com os meus gêmeos. Tá sendo muito difícil, dias difíceis assim, desesperador deles não comerem nada no dia e só mamarem. Não irei desistir da amamentação, porque todo bebê come e continua amamentando. Por que que os meus têm que parar de amamentar para poder comer? Sabe? Eu penso muito nisso. A amamentação é uma coisa que eu gosto, que eles gostam, que é saudável. Então, eu não tenho vontade de parar de amamentar. Se algum dia for ao extremo, questão de saúde, aí eu irei, infelizmente, parar de amamentar contra a minha vontade, né? Mas se o médico falar, para de amamentar. Mas, por enquanto, está fora de cogitação a questão de parar de amamentar para ver se eles comem, tá? Então, eu irei continuar com a amamentação, sim. Já tentei, gente, deixar eles com fome, sem amamentar, para ver se eles comiam. Não adianta, aí que eles ficam mais irritados, é aquela questão da rotina. Você tem que criar rotina, hábitos, né, com eles, para eles entenderem que aquela hora é a hora de se alimentar. E eu tive muita dificuldade com isso, inclusive
por eu estar sozinha nessa, sabe? Em relação a apoio. Só eu ali pesquisando coisas, pesquisando cortes, entrando em sites, em Instagrams com nutricionistas para ver, fazer receitinhas, etc. E a sobrecarga é muito pesada. Tão pesada que às vezes não sobrava tempo para fazer a comidinha deles na hora do almoço e eu deixava passar. Vocês são as únicas que me mandam coisas, até mesmo no meu WhatsApp, às vezes lá no direct. Olha essa receita, Bia, faz isso aqui pros gêmeos, tenta assim. Aqui nos comentários vocês deixam muito. Tenta caldinho de feijão, tenta abobrinha, tenta abóbora cabutiá com caldo de feijão, tenta isso, tenta aquilo. E eu vou fazendo. E são as únicas pessoas que me incentivaram de verdade, porque por aqui é só mingau, mingau, mingau e pronto. Então, assim, é bem complicada essa fase e eu me senti muito sobrecarregada em relação a isso, em ter que pensar em tudo, em ter que fazer tudo, e eles negando, e eles não querendo, e aquela frustração, vinha até vontade de chorar, já surtei, onde eu tentava oferecer o alimento e eles não queriam, gente. É, assim, é uma sobrecarga enorme e eles sentem, aí eles não vão comer mesmo. Então tem que estar relaxado, tem que estar tranquilo, tem que estar bom para o bebê e para você. E se eles sentirem que está sendo pressionados, aí que eles não querem mesmo. Eu sinto isso, sabe? Quando eu tô ali, vem cá, vamos comer, aí que eles não comem mesmo. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa genuína, tem que ser no tempo deles. Então, essa é a minha experiência, às vezes por sobrecarga, às vezes por não dar conta. Por isso que eu falo da dica de já deixar tudo picadinho, já deixar tudo pronto, que isso vai ajudar muito. Às vezes por conta de tudo isso, eu me perdi na introdução alimentar deles e não consegui fazer, né, eles ali comerem direitinho, mas não desisti, não irei desistir. Irei continuar até o dia que eu vou vir aqui e vou falar, olha só, meus bebês comendo de tudo, se alimentando saudável, enfim. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, com takezinhos, eu posso trazer pra vocês, tá bom? E é isso. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.